Pronto. Tudo ok. Pode começar, professor. Ok, pessoal. Boa tarde a todos. É uma honra ter recebido esse convite do professor Gustavo para fazer essa apresentação. Eu vou aqui iniciar. Me digam se está aparecendo, tá certo? Está tudo certo aí, aparecendo? Normalmente, Tá. como em modo de apresentação, sim. né? Certo. Tá sim. Tá bom. Esse é o título sugerido pelo professor Gustavo, tá certo? Sensores no dia a dia, tecnologias e aplicações. Eu sou do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE. Aqui está mais ou menos o roteiro, né, da apresentação. A gente vai falar sistemas sensores de uma forma geral, genérica, né? Eu gostaria também de delinear mais ou menos como é a composição, né? Como é a estrutura de um sistema sensor, mais ou menos, fazer uma breve descrição. Quais são as áreas de conhecimento envolvidas nesse tipo de trabalho, né? E daí eu vou particularizar a discussão para alguns sistemas sensores que a gente desenvolve aqui no grupo de fotônica do Departamento de Eletrônica e Sistemas da UFPE. Nós temos aí que um sistema sensor, em geral, né, ele é feito para detecção, transdução e codificação de uma grandeza ou componente local ou remotamente. Pode ser a simples detecção, pode ser a quantificação, né? Detecção sim, não, codificação quanto, né? Pode ser local ou remotamente. Nós temos diversos exemplos no nosso cotidiano de sistemas sensores que nos rodeiam, né? Você tem aí o famoso detector de presença que usa luz infravermelha em um sistema de detecção para detectar variações de intensidade de luz espalhada por um objeto, né? Esse aí, especificamente, é o preferido dos eletricistas, né? Tem as sessões de presença, também sessões de proximidade, né? Pode usar diferentes modos de detecção, né? Pode até ser acústico, certo? Indutivo, capacitivo, existem algumas técnicas, né? Você tem esses wearables, né? Detectores, sistemas sensores que medem condições fisiológicas do corpo humano em tempo real, né? Utilizando tecnologia Bluetooth, por exemplo, nesse caso aí, é um oxímetro muito útil nesses tempos de pandemia para medir saturação, né? Quantidade de oxigênio no sangue, é um indicador importante do estado do indivíduo. Entre outros, né? Você tem aí um detector de fumaça ou de monóxido de carbono, utilizado aí em residências, né? Eu mesmo eu tenho Airbnb, eu tenho esses detectores instalados em hotéis, né? Em aviões. E tem esse sistema interessante também, que é um sistema sensor que detecta o movimento do globo ocular para onde, digamos assim, o ponto de mira, né? Para onde o usuário está olhando. Tá certo? Isso é muito útil para pessoas com limitações severas, né, tetraplégicos, para poder acionar um computador, tá certo? É usado também para pilotos de aviões supersônicos, para ver o estado de alerta, né? Sistemas desse tipo são utilizados e essencialmente você vê a reflexão de pontos luminosos no globo ocular e, por processamento de imagem, se calcula para onde está sendo o ponto de mira do indivíduo, né? Nós trabalhamos com alguns desenvolvimentos nessa área, mas existem sistemas completamente comerciais hoje em dia já. Bom, quanto à área de sensores, né, sendo um pouquinho mais específico para quem quer saber mais ou menos o que se precisa saber mais ou menos para trabalhar nisso, né, eu dividiria em quatro segmentos, né. Você tem a parte do transdutor, tá certo? Você precisa de um canal de comunicação, porque depende, né, de onde é que está o transdutor e onde é que está a estação de medição de processamento de informação. Você precisa de um canal de comunicação e escolher adequadamente. Tem a parte de aquisição e processamento de dados e tem a parte de gestão computacional. Então, dividindo em quatro blocos aí, né?
o desenvolvimento de um sistema completo sensor, né? E em termos de áreas de conhecimento, né, você tem na parte de transdutor, você tem que ter familiaridade com modelagem matemática de fenômenos, né? Tem que ter habilidade com modelos de algoritmos de regressão de parâmetros, conhecimento de eletrônica básica, né, circuitos elétricos, eletromagnetismo de campos estáticos e dinâmicos, né, conceitos de mecânica, né, clássica dos fluidos e quântica, em muitas situações você precisa ter esse conhecimento. Termodinâmica, física do estado sólido, ótica, biofísica, biologia molecular, química. Também você tem que trabalhar com encapsulamento, né, da cabeça sensora, prototipação do transdutor, etc. Né? Então, para você ver o número de áreas de conhecimento envolvidos só nesse segmento de um sistema sensor. Né? Tem também a parte do canal de comunicação, que é outro aspecto importante, porque quando você vai fazer uma aplicação em sensor, precisa saber em que local está instalado o sensor, né? Se é uma região inóspita, então você tem conhecimentos básicos em PCOM, princípio de comunicações, processamento de sinais, sistemas lineares, tecnologias, né, que existem no dia a dia, Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, WiMAX, se telefonia móvel é uma alternativa viável ou não, se satélite é mais viável, tá certo? A gente vai mostrar um exemplo no nosso caso, que a gente precisou usar um sistema de comunicação via satélite para poder transportar a informação que ele precisava. Comunicações óticas é outra alternativa, né? Protocolo de comunicação, como é que você vai empacotar os dados que vão desde o transdutor até o destino final, certo? Qual o tamanho da palavra, né? Então a gente precisa saber essas coisas. Quais os protocolos para serem usados, se você tem uma rede de sensores, etc. Então isso é a parte do canal de comunicação e dos protocolos, né? No segmento de processamento de dados e aquisição, mais conhecimento, eletrônica, analógica digital, técnicas digitais, optoeletrônica, né? Programação com microprocessadores, prototipação de circuitos, prototipação mecânica também, para poder fazer o módulo de processamento, digamos assim, né? E, finalmente, acho a área final, tá certo? De gestão computacional, em que você vai programar, né, o sistema de gestão do sistema como um todo, né? A interface gráfica para o usuário final, né? Você vai ter que fazer algoritmos para fazer regressão de parâmetros, provavelmente, né? Para poder extrair os parâmetros da informação. Tem que fazer base de dados para poder guardar a informação, né? Disponibilizar para o usuário, certo? Software de gestão computacional, interface web, etc. Ou seja, sensores, em geral eu gosto de chamar de sistemas, sensores, é uma área em que envolve uma enorme multidisciplinaridade, né? Então, tem muitas áreas de conhecimento envolvidas. É claro que um indivíduo só não domina tudo de forma profunda, domina algumas coisas profundamente, outras coisas superficialmente, por isso que precisa ter várias pessoas envolvidas no trabalho desse tipo. Né? Muito bem. Bom, vamos agora falar especificamente sobre alguns sistemas sensores que a gente desenvolve ou desenvolveu e dá continuidade aqui no nosso grupo de fotônica do Departamento de Eletrônica. Né? Basicamente, alguns sistemas são desenvolvidos para resolver problemas específicos do setor produtivo. Você vem uma demanda, problema a ser resolvido, a gente analisa e tenta obter uma solução para esse problema, geralmente para fazer sensores, né? Muitas vezes do setor elétrico, né? A gente recebe demandas. Né? E alguns outros sistemas, a gente tem uma solução, às vezes a gente fala que é uma solução em busca de um problema, né? É uma solução que pode ser adaptada para uma variedade de situações. E enquanto não chega uma demanda real, tá certo? Para esse problema, a gente vai otimizando, melhorando, tá certo? Propondo novas configurações e assim por diante. Nosso trabalho especificamente envolve sistemas ópticos, né? Os sensores usam a luz como elemento que interage, né, com a região a ser monitorada, digamos assim. E estamos também trabalhando mais recentemente com sensores em frequência de microondas, que basicamente é o trabalho que Keila está desenvolvendo atualmente no doutorado dela. Né?
Em geral, a cabeça sensora ela é passiva, né? Em geral, esse é um requisito, né? Você não tem como energizar o transdutor em si, né? Então, por isso que a luz geralmente é uma boa forma de fazer isso, né? O processamento, então, é feito remotamente, certo? Bom, vou falar sobre alguns desses sistemas, né? Eu listei aqui 4 sistemas básicos, quatro tipos de áreas, né, mais ou menos, certo? Uma delas chama a área que envolve fenômenos de ressonância de plasmas de superfície e algumas aplicações. Sensoramento com micro-ondas, vai rapidamente falar sobre isso. Essa aqui é monitoração de transformadores, né? A gente está desenvolvendo um sistema, mas não vou falar especificamente dele, porque ele ainda não chegou no campo, né? Ele está em desenvolvimento e não dá tempo também nessa palestra, certo? E, finalmente, esse sistema que a gente desenvolveu uma solução que foi do laboratório para o campo. Ele vai falar mais desse aqui. Então, ele vai falar disso aqui, RPS, falar só sobre o escopo dessa pesquisa que está em andamento, né? E vai pular para isso aqui deixa para uma próxima oportunidade, tá certo? Bom, a gente, no tocante à ressonância de plasma de superfície, a gente vai falar mais ou menos o que são plasmas de superfície, que é a oscilação, né, que vai interagir com o ambiente e nos dar informação. Vai mostrar 2 formas de acoplamento de fótons com plasma de superfície, que é a técnica de Kretschmann e de Otto. E vai falar também como fazer isso com grades de difração, tá certo? E vamos comentar um pouquinho sobre a sensibilidade dessa técnica, né? Sobre como é que é a resposta, como é que a gente caracteriza a resposta e quais são as qualidades, né, desse tipo de fenômeno, tá certo? Então, essencialmente, você tem luz interagindo com a superfície e essa interação permite você medir o ambiente vizinho a essa superfície, né? Bom, plasmons de superfície, que são, a oscilação que a gente estuda e explora para desenvolver sensores para diferentes tipos de aplicações, é uma onda presa a uma interface entre o metal e o meio transparente vizinho. Pode ser o ar, tá certo? Um ambiente gasoso, uma solução aquosa, né? Aí entra a questão da física do estado sólido, né? Que eu falei, né? A gente precisa saber que o metal, na região de frequências ópticas, exibe uma função permissividade que é negativa, né? Isso é consequência direta do modelo simples para a função permissividade de materiais, certo? Então, física do estado sólido e eletromagnetismo misturado, né? Então, você pode, em certas situações, numa faixa de comprimento de onda que vai do infravermelho, certo, até o azul, né? Azul 400 nanômetros, mais ou menos. Digamos, você vai de 2 microns, ou até comprimento de ondas maiores, até 400 nanômetros, você pode observar esse fenômeno. Uma onda de superfície, o perfil ela é presa à superfície, né? E o perfil da onda é mais ou menos ilustrado aqui. Se a densidade de potência associada a um plasma de superfície que se propaga na direção... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu cliquei sem querer. Propaga na direção X, né? Então, a amplitude é máxima na interface, e esse confinamento aqui, que você vê lateral, é menor do que... é da ordem de um comprimento de onda, né? Então, imagine um feixe de laser que tem 1 milímetro, mais ou menos, de largura, com uma potência de 1 miliwatt, né? Então, a área é digamos, um círculo de 1 milímetro. Você pega toda essa luz e joga numa seção transversal de que tem apenas um comprimento de onda de 1 micron, mais ou menos, de largura. O que acontece? Se você pega a mesma potência e joga em 1 micron de largura, se ela ocupava uma região de 1 milímetro, né? Então, a densidade de potência vai aumentar, né, com o quadrado da dimensão, certo? Seria 1 milímetro sobre 1 micron ao quadrado, né? Então, você tem amplitude muito... Isso aqui está normalizado, mas a amplitude de campo é intensa, é bem alta. Então, essas oscilações são muito sensíveis ao que acontece aqui na vizinhança, né? E, às vezes, o próprio metal pode sofrer efeitos devido ao contato com o meio vizinho e as suas propriedades ópticas variarem, e isso afeta
essa distribuição de intensidade desse plasma de superfície. Como consequência, a velocidade desse plasma de superfície, ou seja, o número de onda paralela à interface, é muito sensível a variações nas propriedades ópticas e até estruturais também da interface, né? Então, esse tipo de oscilação que é observado no visível, por isso fica fácil de fazer dispositivos com luz, certo? Em geral, usar luz é mais barato do que usar micro-ondas, por exemplo, então, em frequências ópticas fica mais fácil. Então, essa oscilação é muito atrativa para o desenvolvimento de sensores, certo? Bom, é claro que ele não pode produzir uma interface entre dois meios semi-infinitos, como eu mostrei agora há pouco. Então, uma técnica para se observar para a superfície é essa técnica de Kretschmann. Foi desenvolvida em 1971, em que você tem um prisma de acoplamento e faz um filme fino com uma certa espessura. Espessura tipicamente depende das constantes ópticas do material, tá certo? Por exemplo, para ouro, isso aqui é da ordem de 50 nanômetros, né? Então, você incide luz e mede a reflexão com função do ângulo de incidência. Essa luz é uma outra propriedade do plasma na superfície, né? Essa luz tem que ser polarizada no plano de incidência, porque o plasma só é acoplado quando o campo elétrico tem uma componente normal à superfície, à interface. Então, o plasma é excitado do lado de fora, aqui, ó, nessa superfície. O perfil dele vai estar... Professor, Oi. o seu mouse não está aparecendo. Não está aparecendo agora? Está aparecendo? Não. Não está aparecendo? Não. O tempo todo? Sim. Eu não sei se eu tenho aqui Para mim está aparecendo normalmente, né? Deixa eu ver se eu... Deixa eu abrir aqui para ver se eu acho um cursor aqui, tá certo? Só rapidinho, tá? Pode ser que eu tenha um cursor virtual aqui. Vou abrir a apresentação. Só um minuto. Acho que eu tenho. Pronto. Estão vendo o meu mouse aí? Sim, agora sim. Ó, se você tivesse avisado, apontando desde o começo esse negócio aqui, certo? Bom, estão vendo agora, né? Estão vendo meu mouse? Não. Não? Quando vai para o modo de apresentação, ele está modo de sumindo. apresentação, ele some. Ele não está capturando no modo de apresentação. Clica com o botão direito para ver se tem alguma... alguma... aqui, peraí, viu? Ele está passando, ele está voltando, né? Deixa eu ver. Olha, vamos tentar. Quando vocês... Quando eu precisar apontar, eu abro a apresentação e aponto, tá certo? Daí eu volto para a apresentação normal. Vamos fazer assim, tá certo? Ok. É melhor. Porque senão eu vou perder um bocado de atributos aqui da apresentação, tá certo? Bom, então eu vou voltar aqui. Deixa eu passar aqui, eu já falei sobre isso, né? Deixa eu passar aqui para frente, tá certo? Eu estava aqui, né? Bom, aqui eu vou abrir para vocês poderem ver. Vocês estão vendo o desenho melhor, né? Estão vendo o cursor agora, né? Sim. Sim. Tá vendo? Sim. Então, essa espessura do filme, tá certo? É da ordem de 50 nanômetros no visível, mais ou menos, certo? Por exemplo, como de um micron, né? Então, uma coisa que eu estava falando, que o plasma de superfície requer um campo elétrico normal, interface, por isso que a gente tem que usar a luz polarizada. Então, você mede a reflexão como função do ângulo, você tem essa curva de ressonância, né? E aqui, no mínimo de ressonância, é onde você realmente acopla totalmente com o plasma de superfície que aparece aqui na superfície externa, perfil dele, tá certo? E decai aqui para cima da interface, né? Bom, essa é a configuração de Kretschmann, né? Tem também a outra opção, que é a configuração de Otto, né? Em que você tem aí o metal, tá certo? Fica a uma certa distância da superfície de entrada, né? E aí você tem agora um espaçamento que é da ordem do comprimento de onda, certo? Então, essas configurações de Otto em 68 e Kretschmann em 71 foram propostas por esses cientistas, né? E você tem aí mais ou menos como é que são as curvas de ressonância, né? Como função do ângulo de incidência,
certo? Observe que isso aqui é para um comando de onda de 975,1 nanômetros, né, que é um laser que nós temos aqui. E observem, por exemplo, essa curva preta, né, a largura dela é da ordem em graus, tá certo? É uma fração desse número aqui, que aqui é 0,2, isso aqui é 0,05, isso aqui, essa largura aqui, certo? Graus, né? Então, à medida que você varia o gap, a distância, você tem diferentes níveis de acoplamento, né? 3 microns, né? 2,5, aqui o acoplamento ideal para esse tipo de estrutura seria 2,12, né? Certo? Para esse comando de onda, ok? Muito bem. Uma outra alternativa é você utilizar grades de difração. Observe que quando você usa prismas, né, o ângulo de incidência é estabelecido pelas propriedades do prisma, do filme e do meio externo. Né? Você pode, com grade, né, você pode projetar a operação em qualquer ângulo de incidência. Né? Daí basta você projetar a amplitude da grade, essa aqui é a grade senoidal, e a periodicidade lambda. Né? Com isso, você pode escolher, por exemplo, inclusive, para a incidência normal, que é um dos objetivos de uma das pesquisas que a gente desenvolve aqui no grupo. Certo? Bom, uma coisa importante, por que tudo isso? O que é importante é ver, bom, esse dispositivo funciona como sensor, em que contexto, né? Bom, vamos olhar aqui, tá certo? A questão das propriedades de sensibilidade dessas curvas de ressonância, certo? Aqui está um exemplo, né? Por exemplo, o que acontece quando você varia o índice de refração, né? De um valor na curva amarela n para um valor n mais delta n, certo? Então, isso produz uma pequena variação de ângulo, que mesmo pequena, dependendo de quão aguda é essa curva, você vai ter uma variação de sinal a ângulo fixo muito grande. Né? Então, o que é importante saber é, bom, qual é a variação máxima que eu posso obter para um dado conjunto de parâmetros, né? Bom, isso a gente fez uma continha, tá certo? E deduziu essa expressão que a variação ótima de sinal é essa fórmula aí, né? 1,54 fator de qualidade efetivo delta n sobre n, certo? Então, a gente pode até esquecer esse 1,54 e tem uma estimativa, né? O fator de qualidade efetivo vezes a variação relativa de índice de refração. Isso dá uma ideia de qual a variação mínima de índice de refração que a gente pode medir com base em sinais, variações de sinais que a gente pode detectar, certo? E, bom, o que a gente pode fazer é fazer um gráfico do fator de qualidade efetivo, né? Como função do comando de onda, né? Então, vocês veem aí, tá certo? Que comando de onda aumentando, o fator de qualidade aumenta, ou seja, as curvas ficam cada vez mais agudas, né? Por exemplo, se eu tenho aqui 1000, tá certo? De fator de qualidade. Isso aqui é para superfície de ouro em contato com meio gasoso, com índice de refração próximo do vácuo. Isso aqui é em contato com solução aquosa, por exemplo. Né? Se você olhar assim, um fator de 1000, quer dizer que se eu detecto 10 a menos 3 de sinal, eu posso... Se minha variação mínima de sinal é 10 a menos 3, ou seja, 0,001, se a gente olhar de volta aqui, certo? Vou botar aqui de volta a formulazinha do fator de qualidade, né? Como ele é da ordem de 1000, se eu consigo detectar 10 a menos 3, quer dizer que variações da ordem de 10 a menos 6 de índice de refração, né, podem ser detectadas, porque tem 10 a menos 6 vezes 1000 dá 10 a menos 3. Né? Seguramente 10 a menos 2 de variação é possível detectar, ou seja, seguramente 10 a menos 5 de variação de índice de refração pode ser detectado. Né? E com processamento mais sofisticado, você pode detectar 10 a menos 6, aí você 10 a menos 3, desculpe, né? Aqui, certo? Então você teria capacidade de detectar variações tão pequenas em índice de refração da ordem, que sejam da ordem de 10 a menos 6. Para vocês terem ideia, né, de quão sensível é esse procedimento. Certo? Muito bem. Bom, falando sobre aplicações do efeito RPS em sensores, né? Você tem aí, desculpa aqui, deixa eu voltar. Você tem aí aplicações no desenvolvimento de biosensores, né? Nós
temos desenvolvido sensores de hidrogênio, trabalho com o Gustavo, certo? Nós temos um dispositivo que a gente desenvolveu também com o Gustavo, o AutoChip, né? E a gente está trabalhando também com desenvolvendo sensores baseados em RPS, configurados em fibra ótica, né? No tocante a melhorar a sensibilidade de dispositivos à fibra, né? Inerentemente, as configurações tradicionais, as sensibilidades em fibra são pequenas, certo? Bom, no caso de biosensores, isso já foi iniciado em 1983 por Lidberg e colaboradores, né? Eles propuseram a ressonância de plasma superfície para fazer bioensaios, né? Vou rapidamente descrever o trabalho deles aqui, tá certo? Como é que foi, né? A gente também trabalhou nisso na época, tá certo? Em Stanford, né? Então, a ideia você tem medir reações imunológicas entre antígenos e anticorpos, né? Então, no experimento deles, eles colocaram IgG na superfície de prata, no filme de prata, certo? Estou apontando, né? IgG no filme de prata, tá certo? E deixaram expostos, esse filme exposto a uma solução de anti-IgG, né? Os tamanhos típicos dessas moléculas, para vocês terem uma ideia, né? IgG, que é o vermelho que está imobilizado, é da ordem de 5 nanômetros, né? Anti-IgG também é da mesma ordem, certo? IgM, que é uma molécula que são vários IgGs juntos, né? IgM já tem um tamanho bem maior, certo? Pode chegar até sei lá, 100 nanômetros por aí, certo? Bom, então eles fizeram experimento com laser visível, vermelho, 632.8, experimento simples usando a configuração de Kretschmann, né? E com isso eles fizeram essa primeira demonstração, tá certo? Ou seja, o que acontece, né? À medida que os anti-IgG imobiliza, interage e reage com o IgG na superfície, o filme orgânico cresce, né? E efetivamente isso quer dizer um aumento efetivo de inserfração. Mas observe que o tamanho das coisas é pequeno, certo? É uma fração de 5 nanômetros que vai depositar na superfície. Então é um crescimento médio muito pequeno. Mas como a técnica é muito sensível, então você pode medir, tá certo? Isso através do deslocamento da curva, e com isso você segura em ângulo de incidência, por exemplo, no mínimo, você tem a variação de sinal aqui, já saturado nesse caso aqui. Tá? Bom. E aí eles propuseram que, medindo a variação inicial, a taxa de variação do ângulo, não precisa nem medir a curva como um todo, mas medindo a taxa de variação, que é algo muito difícil de fazer, não se faz isso mais um dia, mas a proposta era essa. Mas, de fato, essa taxa de variação também, se você medir corretamente, vai se proporcionar a concentração do que você quer medir em solução, que seria, no caso, aqui está errado, né? Eu estou medindo, não é IgG, é o anti-IgG. Então, isso aqui seria anti-IgG. Então, errinho aqui, certo? Eu apontei aqui para o IgG, viu, pessoal? Se vocês não viram, então me permitam aí. Bom, aí está alguns resultados experimentais, né? A ressonância em ar, tá certo? Quando você vai para a água, né? Deixa eu apontar aqui. Quando você vai para a água, o ângulo de incidência, o ângulo de ressonância aumenta, tá certo? A água tem uma inserfração de 1,333 e o ar 1. Né? Você aumenta aqui o ângulo, porque depende, quase que proporcionalmente, o seno do ângulo é quase que proporcional a essa inserfração. E quando você bota IgG, né? Na superfície, você tem um filmezinho de 5 nanômetros aproximadamente, que dá um deslocamento de quase 1 grau. E à medida que você reage com uma certa quantidade de anti-IgG, você tem um filme maior, mais espesso. Você pode olhar a inserfração como sendo inserfração ou como sendo espessura, que é a mesma coisa, densidade de moléculas, né? Então você tem aí mais 1 grau aí, devido ao anti-IgG. Isso depende da concentração de anti-IgG em solução, né? E aí você tem algumas curvas, né? 200 microns, né? Microgramas por ml, anti-IgG, 20 microgramas, as derivadas, você vê que a derivada maior, né? Mais rápida a reação e vai diminuindo. E você tem, então, a demonstração do efeito, demonstração quase que do princípio básico, né? Do uso de ressonância para biosensores, né? E aí você tem uma curva de resposta, né, que você observa que, no caso deles, ainda
a concentração mínima, aqui é linear, aí começa a ter ruído, né? Toda vez esqueço que eu não posso. Você tem essa parte linear e você começa a ter ruído nessa região. Então, no caso deles, estão detectando aqui mais ou menos 10 microgramas por ml, né? Mas hoje em dia se detecta muito menos que isso, tá certo? Já se detecta da ordem de nanograma, ou talvez picograma, com certas técnicas de aumento de sensibilidade, certo? Muito bem. Bom, hoje em dia já existem sistemas comerciais baseados, né, no efeito RPS, mas aí você tem que ter um ultracontrole de fluxo de amostra através da superfície, controle de temperatura, né, micro quantidades de solução, tá certo? Liberadas através da superfície, né, com tudo microprocessado. Então, um sistema desse, na realidade, custa, apesar da técnica ser simples, né, é o que a gente fala, a técnica é super simples, mas o sistema como um todo é da ordem de $100.000, tá certo? Então, então você tem esse sistema, vários sistemas de vários tipos de... Opa, desculpe. Acabei fazendo alguma coisa aqui. Pessoal, vocês estão me vendo aí, né? Eu fiz aqui uma coisa sem querer aqui. Tá bom. Deixa eu querer aqui, porque eu estou chaveando aqui, às vezes eu aperto a tecla errada, né? Então, aí você tem a lista de referências de fornecedores de sistemas RPS nesse link aí, né? Para quem tiver interesse em ver mais, né, sobre essa tecnologia. Tá? Bom, a gente também trabalhou anteriormente com sensores de hidrogênio, né? A gente pretende dar continuidade a isso em novas configurações, mas esse é um trabalho de Gustavo, que trabalhou na tese dele, doutorado, né? Nós utilizamos aí um sistema, um reflectômetro automatizado, né? Que ele é controlado por computador e, como característica, ele tem uma característica principal, que é você desloca a posição da amostra, né? Esse aqui é um prisma de acoplamento, desloca a posição da amostra em 2 dimensões, uma perpendicular ao quadro e uma horizontal, certo? E o ângulo de incidência. Tudo isso é feito, certo? De forma que o ponto de iluminação na superfície se mantenha estacionário, né? Você tem um sistema de iluminação, também o detetor acompanha para onde a onda está refletida, porque se varia o ângulo de incidência através desse estado de rotação. E a gente desenvolveu esse método para poder manter estacionário e publicou no Applied Optics em 2013, né, esse trabalho, certo? Então, esse é o nosso sistema que a gente usa até hoje, né, para fazer medidas de ressonância plana de superfície em várias situações, né? Esse aqui era, no caso, foi utilizado para o trabalho de sensores de hidrogênio, né? Só para vocês terem uma ideia de uso de RPS para esse tipo de aplicação. Detecção de hidrogênio é importante, né, na indústria de petróleo, tá certo? Para detecção de risco de explosão em minas, né? Quando o nível de hidrogênio supera 4%, você tem perigo de explosão. Então, é importante. E também em células de combustível em automóveis, né? Hidrogênio se pretende utilizar para acionamento de motores, né? Então, é importante também você ter sensores para hidrogênio, né? Então, você tem aí filmes de paládio fabricados aqui no Departamento de Física, né? E esses círculozinhos, você tem células diferentes. Desculpe. Você tem células, né, em que você pode medir cada círculozinho desse, né, usando um sistema de múltiplos poços, tá certo? Que nem sistemas... Quem conhece placa ELISA, né, de testes, né? Isso aqui é uma placa ELISA parecida, pode ser usada para medir vários poços diferentes, sujeitos expostos a hidrogênio, né? Então, aqui está mais ou menos a estrutura, né, montada pelo pessoal, tá certo? Aqui é o reflectômetro com suas partes. Aqui mostra em detalhe um pouco mais o sistema que libera gás para a amostra, né? Aqui tem um prisma, né, e aquela lâmina de alumínio, desculpe, prisma aqui embaixo, a lâmina de alumínio, a lâmina de paládio, aliás, lâmina colocada em cima do prisma em contato óptico, e isso aqui fecha, né? Fecha cela, né? E você tem
liberação do gás, você pode controlar a quantidade de hidrogênio, substituir por nitrogênio e hidrogênio e chavear esse sistema. Tá? E aí você tem o resultado mostrando as medidas, né, que foram feitas, mostrando como o sensor responde, né, a 4% de hidrogênio. Tá? Nesse experimento aqui, o fluxo de gás foi chaveado, né, como função do tempo, tá? Entre nitrogênio com hidrogênio, e mostra a reversibilidade do sensor também, né? Tem um pouquinho aqui de não reversibilidade, tá certo? Mas, em geral, a gente também está no nível... Porque acontece o seguinte, quando você expõe paládio, né, a hidrogênio, se você superar um certo limite, ele já não fica mais reversível, não libera o hidrogênio, né? Então, por isso que isso aqui, já estando em 4%, já tem um pouquinho de saturação do paládio, certo? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Aqui você está vendo um sinal que vai de 0,54 até 0,60, digamos, 0,1, tá certo? Mais ou menos, né? Essa variação aqui. Então, 0,1 é cerca de 100 vezes o nível de ruído se você usar uma eletrônica de detecção sofisticada, né? Sem muita sofisticação, isso aqui é 10 vezes acima do nível de ruído. Então, sem sofisticação, você pode medir 0,4% de hidrogênio, com sofisticação 0,04%. Né? Para mostrar a sensibilidade do dispositivo, do princípio. Né? Bom, uma outra linha de trabalho que a gente tem trabalhado, certo? A ideia foi tentar fazer um dispositivo autocontido, né? Um dispositivo que é capaz de suportar a ressonância plana de superfície. A gente desenvolveu esse chamado Autochip, né? Que consiste de um substrato de semicondutor, por exemplo, silício, né? Um poço, tá certo? Com a superfície de metal, no caso ouro, né? Região desgastada com a profundidade precisa e uma janela de quartzo que fecha essa estrutura. E você pode inserir e remover substâncias ou líquidas ou gasosas através desse furo. Para fazer esse dispositivo, você requer alta precisão, porque a distância da superfície inferior dessa janela até a superfície superior do ouro tem que ser muito precisa. Né? Qual o interesse de se desenvolver outro chip? Né? Bom, estando no substrato semicondutor, você pode fazer integração, certo? Com o próprio laser, né? Pode ser fabricado no próprio semicondutor, tá certo? Se for arcilha de galho, por exemplo, né? Você pode fazer detetor à fonte e também o circuito microfluídico, tudo num chip. Né? Então, você pode fazer genuinamente um Lebanon chip. E, além do que, as amostras, por exemplo, no caso de amostras líquidas, né? Esse canal tem tamanho micrométrico, né? Então, os volumes são muito, muito, muito pequenos. Certo? Por isso, a gente fala verdadeiramente volumes microfluídicos. Desculpe, pessoal, de vez em quando eu me esqueço do apontador, né? Eu tenho que sair e voltar para a apresentação, certo? Eu apontei aí, acho que deu para vocês entenderem, né? Esse aqui é o Autochip vazado, certo? Que a gente também fabricou, que simplesmente não tem a janela de quartzo em cima, certo? Substrato de silício, filme de ouro, região desgastada, né? Só para mostrar mais ou menos em perfil, né, como é que o perfil desse dispositivo. Aqui está a região de silício, né, aqui embaixo. Aqui está a região vazia, e aqui está o filme de ouro. E aqui está a separação efetiva, vai ser essa aqui, DG, né, o gap, DG, G de gap, certo? Essa separação é importante porque isso define quão grande é o acoplamento com plano de superfície. Certo? Aqui está mais ou menos um dispositivo de Autochip perto de uma moeda de $0,25, para dar uma ideia do tamanho, mais ou menos. Opa, desculpe. Isso aí é uma proposta de uso de RPS com Autochip vazado para medição de pressão. Né? Aqui você tem uma estrutura, tá certo? Em que você tem o Autochip, uma junta de borracha,
um buffer de borracha. Isso aqui é a parte do silício, a parte de cima, tá certo? Uma peça mecânica que vai ser fechada, vai ser pressionada contra essa estrutura, vai fazer um selamento. E aqui você, através desses tubos, você varia a pressão dentro do autochip, né? O buffer atua para aproximar ou afastar a superfície de ouro da superfície do prisma de vidro que está aqui embaixo, certo? Então, a gente com isso, a gente conseguiu fazer, né, mostrando aí mais ou menos a estrutura, você fecha isso com a peça externa, essas setas indicam uma peça que fecha esse sistema, certo? E aí está mais ou menos lateralmente como é que é a estrutura dessa proposta de sensor de pressão, né? A ideia, tá certo, é você, com a pressão, né, esse buffer de borracha, que é um pedacinho de borracha, ele vai esvaziar ou vai encher de ar, tá certo? De gás, né? Que vai ser inserido. E essa distância do metal até a superfície vai variar, e com isso você tem possibilidade de medir pressão. E aí a questão é onde é que é, né? Qual é a faixa de operação do dispositivo, e a gente mediu isso, né? Nós temos aí, mostrando aí como é que varia a ressonância com a pressão dentro da célula, né? Aqui essa curva larga é para 0,28 bar, né? Um bar numa atmosfera, mais ou menos, certo? Aqui é para 1,0113, né? 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Então, observe, né? O efeito ou seja, o que acontece essencialmente é a distância, né, entre a superfície metal e a superfície do prisma varia por causa da pressão. Você tem, então, um transdutor de pressão. Por que é importante fazer pressão, medir oticamente pressão? Porque, às vezes, você não tem acesso ao local, você não pode alimentar eletronicamente, você não vai fazer uma leitura visual, tá certo? Não vai botar um manômetro mecânico no local, né? Então, você, por exemplo, pode mandar uma fibra ótica com a cabeça sensora desse tipo e medir oticamente, certo? É uma tremenda vantagem, né? Então, aqui estão algumas curvas de resposta mostrando como é que o ângulo de ressonância varia, tá certo? Com a pressão, né? Mostrando a faixa de operação em torno de uma atmosfera, ou seja, pequenas variações em torno de uma atmosfera. Aqui é metade da pressão, aqui é 50% acima, né? A gente pode medir o ângulo de ressonância ou, alternativamente, também a largura de linha, né? Que é a opção linear. Isso aqui são 3 experimentos, né? Observe que tem 3 experimentos aqui batendo bem em cima, tá certo? Tem uma variação linear. E, alternativamente, né, nós podemos também, deixa eu só voltar para essa aqui rapidamente, tá certo? Vou mostrar ela aqui. A gente pode, por exemplo, fixar um ângulo de incidência, né? E observar que o sinal aqui varia em proporção à pressão, né? Se você olhar aqui, a altura, tá certo? A ponto da curva varia com a pressão. Nós não plotamos essa curva ainda. Então... Oi? Desculpa. Sem o mouse agora. Sem o mouse agora, desculpe. Eu saí e voltei. Então, a gente, num ângulo fixo, né, a gente varia aqui, você observa que há uma variação, a gente precisa ver quão linear é, a gente tem que escolher a região, o ângulo em que dá a maior linearidade aqui, nessa variação, né? Isso a gente ainda não plotou, porque esse trabalho está em andamento ainda, falta só concluir esse gráfico aí. Mas a gente já sabe que isso pode ser um bom sensor de pressão usando plasma de superfície, né? Deixa eu voltar para cá, né, que eu estava aqui, certo? Ângulo de ressonância, não, estava aqui, né? Estava na largura de linha, certo? Vamos continuar. Bom, essas são algumas das coisas que tem feito com o autochip, certo? E estamos também trabalhando com a possibilidade de excitar plasma de superfície em fibra ótica, apesar de não ser nada novo, né? A excitação de plasma de superfície em fibra ótica já foram feitas anteriormente por outros pesquisadores, eu também fiz pesquisa nessa área, tá certo? Mas originalmente o Jorgensen e o Yen, em 93, propuseram fibras óticas com parte da casca removida, com o filme metálico lateralmente, né?
para também fazer biosensores, né, originalmente. Certo? O problema aqui é o seguinte, aqui você tem uma faixa angular, né, e se você olhar a ressonância é uma curva desse tipo aqui, vermelha, né? Eita. Deixa eu desfazer aqui, eu queria do lugar. O ruim de você mexer aqui, porque você mexe no... Bom, cancela. Bom, deixa assim mesmo. Então, o que é ruim aqui? Você tem um conjunto de ângulos, né, na fibra, mesmo que ela seja monomodo, você tem uma distribuição de Fourier, né, que corresponde a ponto 13 de abertura numérica. Esse ponto 13 é a integral, você vai integrar a ressonância, então o efeito que é interessante, que é a curva aguda de ressonância, é perdido que você integra. Né? Você integra algo que tem inerentemente uma alta sensibilidade. Então, esse tipo de dispositivo feito desse jeito, apesar de ser usado até hoje, não é a melhor solução. Tá? Então, esse é o problema. O espectro é integrado na abertura numérica da fibra. Então, tem que ficar indo e voltando, isso está me atrapalhando um pouquinho. Bom, esse é o problema, tá certo? Então, o que a gente quer fazer? Né? A gente quer usar a grade de difração para você poder escolher um ângulo, né, de incidência, né, e possibilitar você excitar para uma superfície fibra óptica, pode ser até lateralmente, mas nosso objetivo é excitar a incidência normal, tá certo? Θ igual a 0, né? Então, só reportando a questão das áreas de conhecimento, né? Desenvolver um algoritmo de otimização, né? Fazendo regressão do modelo, né, de interação de uma superfície de uma onda com superfície periódica. Né? É claro que existem pacotes prontos para fazer isso, mas são muito caros. Né? Desenvolver um sistema, uma solução. Esse é baseado no método Rayleigh, válido desde que a profundidade da grade sobre a largura seja menor que esse númerozinho 0,14 aqui. Tá? Todos os casos que a gente tem estudado caem dentro desse critério, então não precisamos de nada muito mais sofisticado, apesar de estarmos desenvolvendo também algoritmo. Então a gente fez esse aplicativo, o Spring, que ele pode ser rodado via web, né? Ele foi feito em Python, né? Por um dos nossos ex-alunos, que é professor da UEA, Hernandes, né? Ele está nesse endereço que vocês estão vendo aí, certo? Quem quiser testar pode rodar ele, certo? E simular certas situações, né? Bom, aí é para mostrar uma simulação, né, de uma grade otimizada que opere em 0 graus, tá certo? No caso de um ambiente gasoso, né? Então, observe que nesse ponto, a 0 grau de incidência, né, você tem duas ressonâncias, porque você tem dois plasmos propagando em sentidos opostos, né? Você tem duas ressonâncias acopladas, e o ponto ótimo é aqui no meio, certo? Então, otimizando a grade para uma altura de 11 nanômetros e periodicidade da ordem de 1 micron, né? Isso aqui é para um comendo de onda de 1 micron, mais ou menos, dessa periodicidade. Você tem uma variação aqui de 10 a menos 4, correspondendo mais ou menos a 0,1 de variação de sinal. Então, lembrando, né? A gente tem, então, 10 a menos 4, né? 0,1, certo? Então, se eu puder fazer 0,01, eu tenho 10 a menos 6 de sensibilidade, certo? Em refração. Né? Só para mostrar que a incidência normal, eu tenho um sensor de alta sensibilidade, não preciso fazer ângulo lateral, como no caso lá do Jorgensen. Né? Então, voltando aqui. Você tem esse resultado aí, né? Aqui estão resultados mostrando, né, periodicidade ótima e amplitude ótima com função do comendo de onda, para você poder projetar em qualquer situação a 0 graus, certo? E aí tem a sensibilidade, né? Variação de sinal como função do índice de refração para solução aquosa, 1.333, ou solução, ou um meio gasoso com índice próximo do ar, N igual a 1. Né? Isso aqui é chegando em 1 micron, tá certo? Até 1 micron. Né? É claro que se eu for mais longe, a sensibilidade vai ser maior ainda, certo? Vai ser bem maior. Né? Usando compreensão de comunicações óticas, né, 1.55 mais ou menos, até 1.6, você vai ter um sensor de altíssima sensibilidade a 0 graus, né, que é o nosso objetivo. Então a ideia é essa, né?
você fazer, por exemplo, ou placas em que você joga a luz, incidência frontal e mede a retroreflexão, tá certo? Você acopla dois para a superfície, mede propriedades da meio vizinho, tá certo? Ou vem por dentro de uma fibra ótica, pode ser um filme fino, e excitar no lado externo, né? E tem um terceiro cenário que é interessante também, que é esse aqui, né? Um híbrido entre o autochip e uma fibra ótica, né? Que é isso que Raoni está trabalhando lá na Espanha atualmente, né? Um trabalho que ele está desenvolvendo, que é desenvolver essas estruturas. Você tem um tipo de autochip acoplado a uma fibra ótica, então você vem com a luz por dentro, interage com a superfície que está sujeita a variações das propriedades do meio vizinho e mede a retroreflexão com alta sensibilidade, tá certo? Muito bem. Então, essas são as ações que a gente tem no tocante a RPS. A gente está trabalhando também com sensoramento com micro-ondas, né? Eu vou mostrar só o escopo mais ou menos do trabalho. A gente está fazendo ressoadores planares em micro-ondas, usando linha de fita. A ideia é tentar fazer dispositivo tipo RFID para medir hidrogênio e substâncias perigosas, tá certo? Então, esse vídeo aqui mostra mais ou menos o escopo desse trabalho, que envolve também a distribuição de sensores usando drones, tá certo? Eu vou, em alguns pontos, descrever. Isso aí envolve a Coreia, tá certo? O CTDC na Espanha, o pessoal do Texas e nossa equipe aqui do grupo de fotônica, né? Então, as aplicações são essas em segurança, né? Energia de hidrogênio. E a ideia é você distribuir sensores usando drones, e esses sensores se comunicam com os drones usando técnicas de comunicação sem fio, certo? Então, a gente está fazendo tanto dispositivos do tipo autochip, quanto dispositivos de micro-ondas. Aí mostra um exemplo, onde é um dispositivo que está em fabricação, certo? Esse é um exemplo de você monitorar uma indústria, né, em que você tem certos pontos críticos de monitoração. Então, o drone pode distribuir sensores e medir sem fio essas informações, certo? E aí mostra as tecnologias, né? Plasma de superfície, tá certo? Entre outras, né? Ressonância plasma de superfície, entre outras. Em geral, detecção de... Porque na Europa tem muito problema de terrorismo, né? Então, detecção de substâncias explosivas, detecção de drogas, tá certo? Entre outras. Isso aí pode ser, por exemplo, dentro de uma fábrica, dentro de um shopping, né? Você tem várias etiquetas, digamos assim, sensoras RFID, por exemplo, e elas se comunicam com esse veículozinho interno, certo? Bom, é só para mostrar alguns exemplos, eu não vou demorar muito, porque o nosso tempo está curto. Vamos continuar aqui, tá certo? Você tem aí outro problema. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque isso aqui foi rápido. Como eu tenho saindo e voltando aqui da apresentação, isso às vezes perturba a sequência, né? Então, como eu falei para você, né? A gente falou sobre isso aqui, sobre RPS e aplicações, né? Rapidamente sobre o que a gente está fazendo com micro-ondas também, para detecção de hidrogênio e DMMP, né? Que é uma substância que simula o gás sorin, né? Gás dá problemas, é venenoso, né? A gente tem a monitoração de transformadores, que ele não vai falar, né, vai deixar para uma outra oportunidade, mas vamos falar aqui sobre esse trabalho, que foi uma solução que saiu do laboratório diretamente para o campo, né, e vocês vão ver alguns dos seus professores daí mais jovens, né? Tá certo? Então é interessante, porque a gente vai mostrar um vídeo desse trabalho, tá certo? Então o problema é esse, né? O problema que não chegou para a chefe, né? A gente tem um problema a ser resolvido, a gente tem a solução. O problema é medição de descargas parciais em linha de transmissão para aferir o grau de poluição de cadeias de isoladores, certo? Essas cadeias, como a gente vai ver, elas separam a linha de transmissão
da torre, né, que está a 0 volts, e a linha de transmissão, por exemplo, a linha viva a 500 kV, né, 500 mil volts. Então, tem os isoladores, que é uma cadeia de isoladores de vidro, ou de porcelana, ou poliméricos. Então, no caso específico do nosso trabalho, a gente trabalhou em desenvolver um sistema sensor para medir o grau de poluição dessas cadeias, porque quando a poluição é severa, como a gente vai ver agora, certo? Vai falar, e tem umidade concomitantemente, você começa a ter descargas parciais e elas evoluem para uma descarga completa que derruba o sistema. Então, veio esse problema para a gente resolver, a gente pensou na melhor solução e a gente vai mostrar para vocês mais ou menos como é que foi desenvolvido isso, né? Então, esse é o problema. Quando você tem efeito concomitante de poluentes e umidade, você tem essas descargas parciais, né? E vocês podem observar, né? Em algumas torres, você pode observar essa luminescência que é inerente a essas descargas parciais. Essa quantidade de descargas parciais começa a aumentar muito, dependendo da umidade e da poluição, até que você tenha a descarga completa, que a gente chama de flashover, né? Então, aí é mais ou menos um videozinho mostrando, eu tenho que clicar nele, certo? Mostrando um flashover em laboratório, né? Certo? Deixa eu repetir aqui, novamente, né? Ou seja, quando isso acontece, isso derruba o sistema, né? E uma cidade inteira pode sair do ar, certo? De acordo com a CHESF, 30% das interrupções associadas aos efeitos de poluição são associadas aos efeitos de poluição de isoladores, né? Muito bem. Então, o que a gente precisava fazer? Desenvolver um sistema que pudesse quantificar e classificar a taxa de ocorrência de descargas parciais. A gente tinha também que monitorar simultaneamente a umidade, né? Instalar sistemas sensores de inputs críticos e fazer monitoração em tempo real para um melhor planejamento, certo? Agora, observe, né? Essas torres estão em lugares inóspitos, que não tem comunicação em geral, às vezes nem telefonia celular tem, certo? Além disso, o sensor tem que ser mais ou menos passível, né? Então, a nossa proposta foi usar uma estrutura com LED, né? Em que a corrente de fuga, a corrente proveniente da descarga parcial, passasse por esse LED, com essa corrente, iluminasse e mandasse esse pulso esses impulsos de corrente via fibra ótica para o modo de processamento. Essa foi a ideia. Tá? A solução mais simples foi usar um LED, que é de baixíssimo custo, e acoplar esse LED a uma fibra ótica. Né? O que a gente fazia é permitir que a corrente de fuga passasse por esse LED. E quando você tem descargas parciais, a corrente de fuga, que seria mais ou menos senoidal, ela começa a ter uns spikes de corrente. Certo? Então, a ideia foi desenvolver um sistema que contasse esses spikes, classificasse esses spikes de corrente, e dependendo de em que níveis, em que faixas esses spikes de corrente vão ocorrer, a gente vai dizer, bom, está muito poluído, está na hora de fazer uma intervenção e fazer uma lavagem em toda uma região. Certo? Então, essa é mais ou menos a estrutura. Né? A gente teve que, nesse trabalho específico, à época, né, utilizar a comunicação via satélite, porque em muitos locais não havia cobertura celular e nem tínhamos acesso à fibra ótica para poder chegar até o sensor. Né? Então, por isso que a questão do estudo da parte do canal de comunicação é importante, para saber a solução mais viável. É claro que hoje em dia, né, isso já faz 10 anos, né? Hoje em dia já seria possível utilizar outro tipo de tecnologia, né? Talvez a própria telefonia celular já cobrisse a maior parte das localizações dos sensores, certo? Algumas informações, tá certo? Esses são os níveis de corrente, de picos de corrente, que a gente fez um classificador para classificar nessas faixas, de 5 e 10, em 10 e 20, 20 e 40, acima de 40. O pacote de informações a ser transmitido, por isso que eu falei lá, né? Como você define o pacote de informações, né? Na área de conhecimento. Né? A alimentação de um armário que tem um módulo de processamento que desenvolveu, certo? É feito com energia solar, então a gente tem comunicação via satélite e um modem de comunicação via satélite, e a energização desse modem só permite mandar 2 pacotes por hora. Então, a cada meia hora você tem informação. Então, em 1 hora você forma a informação completa. O pacote 1 tem um pedaço de informação, um nível, né?
quantos picos num nível, que temperatura, que umidade relativa. No outro pacote tem os outros 3 níveis. E com isso a gente juntava no destino final e juntava informação objetiva. Ou seja, observe que nesse trabalho a gente trabalhou nas 4 áreas, né, de um sistema sensor, né? Transdutor, canal de comunicação, processamento e gestão. Até a gestão do sistema a gente desenvolveu para chefe também. E está lá até hoje instalado, certo? Então, para dar uma ideia, né? O trabalho envolve esses múltiplos aspectos, certo? Aí está mais ou menos mostrando como é que é a estrutura do sistema sensor, uma fibra ótica, o LED está aqui, tá certo? Ele sacrifica um desses isoladores, a corrente de fuga passa pelo LED, né? O LED emite luz que vem pela fibra ótica até o armário tem um modo de processamento que classifica os picos em diferentes locais. Isso tudo é energizado com painel solar, né? E isso tem um modem de comunicação via satélite que manda via satélite, está aqui, certo? Para um sistema de satélite, você tem uma rede de sensores que manda para a chefe essas informações, né? Aqui está mais ou menos a ideia. O sensor é bem simples, né? Um LED que emite luz, né? Corrente direta, corrente inversa, ele funciona como diodo. A corrente inversa, esse diodo aqui é feito para puxar a corrente, para não deixar a corrente inversa passar pelo LED, mesmo que ele esteja inversamente polarizado, isso pode danificar. Então a gente se mede essencialmente meio ciclo, né, de oscilação em cada ciclo, né? Você tem aí mais ou menos como é que é a cabeça sensora, tá certo? Um LED cimentado numa fibra ótica com conector, que a gente fez isso aqui também. O desenvolvimento dessa cabeça sensora foi feito no laboratório, o pessoal, que hoje é professor daí, da UPE, o pessoal, né? Sérgio Campelo, Gustavo, Ricardo. Aqui está um exemplo de um sinal tipicamente em situações severas, né? Que você tem alta umidade, alta poluição. Isso foi medido numa torre lá em Maranguape, no Ceará. Tipicamente a corrente de fuga é da ordem de 0,1 miliampere, certo? Isso pode ser inferido pela capacitância de um isolador de vidro, né? Então observe, né? Isso aqui tem 10 miliamperes. A gente está medindo picos bem acima disso. Isso aqui é só um exemplo, certo? Essa torre especificamente, a gente mediu em loco, né? A gente viu as descargas e a severidade do grau de descarga. Essa torre de Maranguape especificamente, ela teve flashover cerca de 2 semanas depois que a gente fez essa medição. Derrubou a cidade de Fortaleza, né? Depois, é claro que voltou, tá certo? O sistema de proteção. Mas isso penaliza, né, a empresa, né? Toda vez que saídas de linhas, né, causam penalidades, né? Bom, isso aí é mais ou menos a estrutura do sistema de classificação. A eletrônica embarcada foi feita também pelo pessoal daqui, certo? Trabalho, Sérgio Campelo e Ricardo Ataí trabalharam nesse desenvolvimento, certo? Em que você classifica em diferentes níveis, né? E manda essas informações para a unidade de processamento, certo? Bom, e aqui mostra mais ou menos a primeira instalação, né, de sistemas no Ceará, tá certo? Nós tivemos cerca de 7 sistemas, um no Rio Grande do Norte, um em Alagoas, né? 2 em Pernambuco, um em laboratório, né? E aí eu vou mostrar um vídeo mostrando esse trabalho de instalação que a gente fez, daí vocês vão ver os docentes da UPE trabalhando aqui em algumas tomadas. Esse é o trabalho de instalação dos armários nas várias fontes, certo? Várias torres, né? Pelo Nordeste. Sérgio Campelo aparece aí. Isso é o içamento do armário até a torre, tá certo? Mostra essa torre especificamente em Itaguari, perto de um lago, né? Os técnicos trabalhando na instalação do armário. Essa foi a instalação em Mossoró, que é uma linha de 230 kV. Ricardo Ataíde apareceu ali.
Aí você tem Angelim, né? Mostra um pouco mais de detalhe da instalação. Aí mostra o sensor sendo colocado em paralelo com um isolador. Aí mostra o armário. Você tem uma capa de proteção contra a chuva. Painel solar. Tem alguns detalhes, né? Essa é uma região que tem plantio e colheita de cana-de-açúcar, é uma região sensível, né, à poluição. Tá? E a gente vai falar sobre ela depois, rapidamente. Isso aí mostra o trabalho que a gente fazia aqui no grupo, né? Aparece logo quem? Gustavo. Mostrando o trabalho de montagem dos sensores. Ricardo Ataíde apareceu ali. Tá? E aí mostrando que tem a parte importante, que é a instrução dos técnicos da CHESF, como usar o sistema, né? Aí aparece o Fernando, que é o gerente do projeto da CHESF, né? E a gente mostrando, instruindo o pessoal como utilizar o sistema, como montar. Tá? Sérgio Campelo aparece, né? Bom, e aí mostrando mais ou menos como é o trabalho de... deixa eu voltar aqui, porque tem a parte final aqui. Acabei cortando a parte que eu queria mostrar aqui, aparece mais Deixa eu voltar aqui rapidinho, peraí, só um minuto. Vou botar aqui no final. Está no final do vídeo aqui, deixa eu botar aqui. Essa parte aqui que mostra ainda mais pessoas, né, que aparecem no trabalho de montagem. Deixa eu tocar aqui rápido. Pronto, aí aparece Sérgio Campelo aqui. Fernando, eu estou aparecendo aqui também. Bom, eu acho que era Ricardo que estava ali também. Bom, deixa eu passar aqui para frente. Isso aqui mostra mais ou menos o efeito, tá certo? Da limpeza natural de uma cadeia de isoladores, né? Aqui você tem o traço, bom, vou ter que abrir de novo, você tem o traço aqui de... uma dessas curvas é a umidade, a outra é a temperatura. Elas ficam sempre em ciclos opostos. Quando a umidade aumenta, porque a temperatura baixa e vice-versa, né? Quando ocorre uma inversão súbita, né? Certo? Uma subida rápida de umidade, tá certo? Queda de temperatura, é porque tem alguma chuva, né? Isso aqui, então, é identificado como um evento de chuva. Então, se vocês observarem o registro nessa localização, que é onde tem plantio de cana-de-açúcar, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, observe que você tinha atividade, né? Nos níveis 1, 2, 3 e 4, tá certo? 4 é o nível mais alto, né? E quando ocorrer a chuva, observe que a partir daí cessou a atividade. Vocês não tem mais... Os isoladores naturalmente ficaram limpos, certo? Mostrando realmente a utilidade desse sistema, né? Bom, e nós temos aqui um outro registro interessante mostrando o que acontece em ciclos de colheita, né? E de plantio, tá certo? Isso aqui você tem a colheita da cana-de-açúcar nessa região de Barra de São Miguel, tá certo? Mostrando a intensa, né, atividade, né, nos níveis de corrente de fuga de descargas parciais, muito intenso em todos os níveis, tá certo? E daí você passa esse período, as coisas se acalmam, e quando volta a colheita você tem os níveis sendo medidos. Tudo medido via satélite, observado na CHESF, né, remotamente, certo? Bom, a gente atualmente tem 14 sistemas instalados, mas eles não estão em atividade. A CHESF não está utilizando, ele está em contato com a CHESF para tentar ver se reativa esse sistema, que realmente foi útil, né? Foi um desenvolvimento de bastante impacto, certo? Observamos esses efeitos, né? Correlação com umidade, poluição, né? Observamos acúmulo de poluição e remoção pela chuva, correlação com plantio e colheita de cana-de-açúcar, ou seja, tudo isso foi observado. Esse trabalho aí foi convidado para ser publicado, quer dizer, um resumo do trabalho. Ele publicou muitos trabalhos em periódicos também, tá certo? Mas a gente foi convidado a publicar nesse magazine especializado em isoladores, né? Certo? Em 2011 esse trabalho aí, certo? Bom, gostaria de concluir essa apresentação, certo? A gente passou um pouquinho do tempo com esse atrapalho aí de ter que sair e voltar da tela, isso me atrapalhou um pouquinho, certo?
mencionando que nós temos vários colaboradores, né, nesses desenvolvimentos que a gente mencionou, tá certo? Tanto aqui na UFPE como na UPE, certo? Na UEA, né? E vários estudantes envolvidos nesses trabalhos, né? Além de mim, o professor Joaquim Martins também colabora, certo? Comigo, o professor Marcos Tavares, o professor Benedetti, o professor Rosa. A gente está tentando desenvolver sensores de H2S com Marco e Rosa, tá certo? O professor Marcos sensores de micro-ondas, de hidrogênio. Certo? O professor Joaquim trabalha comigo, trabalhou comigo colaborou nessa área de descargas parciais e na monitoração de transformadores. Eu colaboro com ele em sensores de corrosão, ele também desenvolve sensores de temperatura, entre outros. Aí na Poli, nós temos o professor Sérgio Campelo, o professor Gustavo, o professor Ricardo Ataíde, o professor Vladimir, que colaboram continuamente conosco nesses trabalhos. Temos lá na Amazonas o professor Hernandes, que é quem desenvolveu o Spring, né? E está desenvolvendo novos algoritmos. Na Espanha, nós temos o trabalho conjunto com o Inácio, a gente manda alunos para fazer doutorado sanduíche lá, né? Um ano de estágio doutoral, atualmente a Rony está lá, fazendo doutorado sanduíche, e o professor Jean Moquin, na Coreia. Né? Temos aí esses vários estudantes de doutorado trabalhando, né, em várias iniciativas, tá certo? E alguns dos quais egressos aí da UPE, né? Keila, Raoni, Bernardo e quem mais? Acho que são os 3, né? Por enquanto, certo? Temos nosso estudante Briane, ou seja, tem, enfim, uma equipe grande trabalhando nessas iniciativas, tá certo? Bom, registrando o apoio financeiro e infraestrutura da universidade, né? E eu concluo aí minha apresentação. Qualquer informação, vocês podem me procurar nessa webpage, né? Vocês podem achar minhas coordenadas aí, certo? Deixa eu parar aqui, temporariamente. Acho que vou fazer isso aqui, stop sharing, né? Pronto, obrigado, professor, pela apresentação. Acho que o tempo foi bom, não passou não, tá dentro do tempo mesmo. Um pouquinho de nada. Tem uma pergunta aqui, o Hugo Abreu, ele pergunta, o nível da corrente de fuga é medido indiretamente pela intensidade do sinal óptico que passou pela fibra? A gente previamente calibrava essas cabeças sensoras para saber tantos miliamperes, ou fração, né? Corresponde a tantos miliwatts, tá certo? Então, a gente tem essa informação previamente registrada e isso é bem preciso. Então, a gente sabe exatamente quantos miliamperes estava passando pelo isolador, né? Aqueles níveis lá de 10 são precisamente medidos, porque a gente tinha tudo calibrado. Cada sensor era previamente calibrado, a gente alinhava o sensor, media, quando tivesse uma certa resposta, a gente colava com cola epóxi, né? Que era endurecida com luz UV. Então, a gente fazia esse monitoramento, né? E media precisamente em relação à resposta do sensor. Se é isso que... Acho que mais ou menos. foi isso. Era isso. Era isso mais ou menos, né? Pronto. Certo. Eu posso continuar? Pode. Pode. Por que não foi escolhido medir continuamente, então? Não, é medido continuamente. Não, mas em 4 níveis se discretizou. Ah, sim. Porque foi mais simples fazer assim, eu acho. Você classificar em diferentes faixas, né? Para você poder definir classificadores, né? Isso aqui é perigoso, isso aqui não é. Foi mais fácil cair em faixa, mas podia medir continuamente também. A solução mais simples foi fazer classificadores, como foi feito. E a eletrônica é mais simples. Sérgio Campelo deve saber melhor. Eu não me lembro exatamente, teve uma razão que ele fez isso. A gente não tinha banda também para transmissão contínua e o processamento local ia ter que ser mais complexo. A gente tinha que registrar em faixas para guardar essas informações e mandar periodicamente. E poder transmitir, Não dava para ficar transmitindo. Não continua mandando. Exatamente. Exatamente. Caso, porque foi interessante esse trabalho. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode. Não, para saber se houve ou há, tipo, evolução desse trabalho, tipo... Veja, ele foi instalado 14 sistemas no Nordeste, né? O problema é que a CHESF, tá certo? Ela só faz pesquisa porque ela é obrigada. O problema é esse. Se ela realmente tivesse interesse, a gente já tinha desenvolvido isso aí, né, e estendido para vários lugares.
Então a gente tem que ficar indo atrás deles, tá certo? E daí não tem dinheiro, está com a crise. Então, a gente está tentando ver se reativa isso aí. Mas isso aí é um sistema super robusto, super confiável. É muito bom mesmo. Ô, Fontana, Opa. uma pergunta que eu agora tô falando. Realmente, como você disse, a Chess só faz pesquisa porque é P&D, porque ele tem que gastar aquele dinheiro, aproveita e faz pesquisa. Mas aí, justamente, ele está parado há algum tempo. A luminosidade que o LED manda, ele cai com o tempo, ele envelhece um pouco, né? Além disso, tem aquela resina que está lá também. Isso daí não vai, já que foi feito pela intensidade luminosa que está sendo emitida, com o tempo, não pode imaginar que aquele um pulso que era maior, um pulso de uma certa intensidade, ele ser detectado como sendo de alguma outra faixa, porque o LED envelheceu, a resina que foi colocada também envelheceu, pode ter escurecido um pouco, eu não sei como é que está o acoplamento exatamente, eu me lembro de como era feito, se tinha resina entre que o LED era raspado, né, a gente raspava o LEDzinho lá para ele ficar naquela, quase na parte onde saía a luz, a junção, e a fibra. Mas aí eu não me lembro se ficava resina ali no meio, colando. Mas assim, se a resina envelhece também com o tempo, pode ser que mude a coloração e aí a intensidade seja medida erroneamente. Teria que refazer, talvez, aqueles sensores? É possível, mas eu não sei se isso ocorre realmente. Porque a corrente que passa é muito pequena, né? Né? É muito pequena a corrente. Só quando tem atividade que a corrente chega em 10 mA, que é muito pouco. Não sei, mas assim, mas onde ele está na torre... O seu LED não está sendo iluminado o tempo todo, não. Ele está simplesmente lá, de repente vê um picozinho de corrente. Eu estava pensando na corrente, não. É no aquecimento mesmo, no sol. Se aquele ali, com o tempo, aquele LED não começa... A resina em si deve envelhecer um pouco, né? Então... Eu não sei, teria que ver a especificação da resina, que é resina de alta qualidade ótica, né? A gente precisaria ver. Eu não posso dizer para você que isso acontece ou não acontece. Eu acho que, assim, eu acho que, é claro que depois de alguns anos você talvez tenha que trocar o sensor, tá certo? Porque é super barato de fazer, né? Não há problema algum, tá certo? Mas eu acho que isso não é um problema muito grande, não. A sensação que eu tenho é essa, porque eu lido com essas coisas no laboratório em situações até mais difíceis, até mais complicadas, tá certo? Em ambiente externo, essas coisas não são muito susceptíveis, não. Acho que não. Ok. Não, foi só porque eu me lembrei que realmente está parado há algum tempo lá. É verdade. Mas agora deve estar cheio de teia de aranha lá, né? Porque estão lá largados, ninguém foi ver inspecionando nem nada. Aí tudo bem. Agora, se tiver marimbondo, aquele cara da Chess come, né? Você lembra, né? Exatamente. É verdade. Para quem não entendeu, é porque tinha um técnico da Chess que a turma pagava ele. Dava R$5, sei lá o que ele pegava a abelha e comia. Para mostrar ele, isso é besteira.